Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Olha, eu vou encerrar o A Voz do Povo, mas não sem antes colocar no ar um áudio de uma amiga ouvinte que manda mensagem de áudio pra gente aqui pelo WhatsApp, porque ela tá fazendo uma reclamação aqui que é importante. Posso mandar pro ar, Gustavo? Bom dia, Ivan. Eu queria pedir um favor. Eu tô cansada de reclamar da prefeitura, no meio ambiente, sobre a sujeira que tá a praça aqui na frente da minha casa. E eles não vêm limpar. É sempre assim, fica imundo. Tinha um jardineiro que trabalhava aqui, tiraram o homem faz tempo já, e agora fica assim. Um lixo, bueiro cheio de água parada, copinho plástico com água parada dentro. E o que adianta a gente combater se eles não fazem a parte deles? É na rua Henrique Fonseca, minha casa número 72, no Jardim Vista Alegre. É a praça 31 de março. Obrigada, Ivan. De nada, praça 31 de março, na Vista Alegre, não é isso? Na Vista Alegre, praça 31 de março. Pedindo providências à prefeitura, ao ouvinte, para que a praça seja mantida limpa. A gente vai passar para a dona prefeitura esse pedido da nossa amiga ouvinte. Bom, e assim eu coloco um ponto final aqui no nosso A Voz do Povo desta sexta-feira, para estabelecer o colóquio com a Nani Camargo, que está chegando para daqui a pouco apresentar o Educadora, comandar a Educadora, meio-dia aqui na Educadora. Nani Camargo, boa tarde, tudo bem, Nani? Tudo bem, Ivan. Sabia que o Caio não volta na segunda-feira? Ah, é? Estava com ele agora... Não, mas isso aí, precisamos ver isso aí com a direção. Pois esse negócio não pode não, cara. Vai ter que descontar do salário do cara. Eu acho também. Eu fui conversar com ele na sala dele. Ele está de férias, mas está aqui, enfim, trabalhando, né? Aqui na Educadora é assim, os caras tiram férias de 68 dias pra cima, né? Aí eu peguei e tava falando, falei, ô Caio, olha... Tô gostando muito de fazer o colóquio com o Ivan. É um horário, assim, do rádio que a gente pode falar... Assim, aqui a gente fala sempre o que pensa, mas acho que no colóquio é algo, assim, bem opinativo, né? A gente sai um pouco da informação e a gente repercute mais os assuntos. Eu tava conversando com ele e falei, olha, Caio, até no Educadora Meio-Dia também é muito legal apresentar, junto com o Bruno, com a Tayla, Ana Paula, Gomide. Mas eu falei, Caio, você é o coração do programa ali, né? O pessoal vai achar que eu tô puxando o saco do chefe, né? Mas é verdade, né, Ivan? É como você aqui na Voz do Povo. Não, o Caio tem... O Educador Meio-Dia tem a cara do Caio. Quando você entrar em férias, alguém vai ter que fazer a Voz do Povo. Ninguém é insubstituível. Eu acho que cada um tem a sua particularidade, mas a Voz do Povo... hoje é a sua cara, você que dá o tom, vem outra pessoa apresentar, não vai ser o mesmo programa, embora se siga a mesma linha e tudo mais. Aí ele falou, Nani, mas eu não volto segunda-feira. Volto só na outra. Mas olha, Nani, eu acho que nós estamos fazendo aqui um bom colóquio, né? Não tem aquela brigaiada com o Caio, porque... Ninguém fica te chamando de vermelho, porque a Nani né, Camargo é uma mulher de mente aberta, né? O Caio, ele é meio assim... O Caio, eu diria assim, ele é meio idade média, meio visigodo. Ele parece que é do tempo dos visigodos, sabe? Sabe o povo visigodo? Ele é daquela época do povo visigodo, sabe? A Nani já não, já tem uma mente aberta. E a gente faz um colóquio só assim. de futebol que a gente não fala porque não é minha praia, então quando o Caio está presente fica aquele embate, né? Você é palmeirense? Não, você é santista. Você é santista, verdade. Então, só nesse período aí, sem Caio Bortolão, o colóquio está escasso de esportes, né? Mas... Aliás, o palmeirense agradece a ausência do Caio Bortolão. Porque o Caio pega no pé, né? O palmeirense agradece bastante a ausência do Caio Bortolão, né?
por conta dessa coisa toda que ele fala do Palmeiras aqui. Bom, mas enfim, então mais uma semana os nossos ouvintes Tá certo. Tá bom. nos aguentando aqui juntos. Mais uma semana de descanso que o Caio Bortolã dá pra nós, não é isso? Com certeza. Tá bom. Mas e aí, Nani, o que é que o final de semana... Bom, final de semana, né? Hoje sexta-feira. Tá leve a pauta ou não? A pauta tá pesada? Ô, Ivan, olha só, a pauta ainda um pouco repetitiva, né? Ainda segue a polêmica da Santa Casa. Na verdade, essa polêmica não vai acabar porque não vai cair um dinheiro do céu ali para salvar a Santa Casa, né? Então, talvez algum planejamento a curto prazo, né? A médio prazo, para se conseguir aí dar uma... Não sei o que vão fazer. Aliás, hoje na Gazeta tinha lá uma nota, acho que a Gazeta entrou em contato com o Governo Federal, Ministério da Saúde, não é isso? Aí eles falaram, é problema do município e do estado, a gente só manda a verba e vocês que se virem, que administrem, Pois é, mas aí, essa nota, desse jeito que o Ministério da Saúde mandou aí, né, daquele jeito, né, como eles costumam mandar. Mas aí tem uma outra coisa, que ela nos remete a uma outra situação, que a gente também deveria ver isso aqui em Limeira. A nossa gloriosa Câmara Municipal poderia levantar... Se bem que eu vou falar para você, depois que eu vi aquela audiência... Vamos comentar sobre isso daqui a pouco? Pauta, audiência pública das farmácias. Depois que eu assisti ontem... gravado, num vídeo gravado. Tá disponível, viu, gente? Eu fiquei né? ontem pela manhã assistindo aquela audiência pública das farmácias, dos cortes das farmácias. Aí que eu vou fazer uma reivindicação sindical em prol da Nani Camargo. A Nani Camargo tem que ganhar adicional de insalubridade, porque é ela quem cobre os acontecimentos da Câmara Municipal. Ela vai nas sessões da Câmara, assiste às sessões da Câmara e outros acontecimentos mais da Câmara Municipal. A Nani Camargo tem que ganhar adicional de insalubridade e, se possível, também aposentadoria especial. Uhul. Porque, olha, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu ontem fiquei assistindo aquele negócio lá, falei, não, eu tô louco. Mas o que eu tava falando mesmo? Bom, né? A gente já fala da audiência, a gente tava falando da Santa Casa. Do Ministério da Saúde. Isso. Né? A nota do Ministério da Saúde. Ô, Nani, alguém precisa levantar o que é que o governo do estado passa de verba para Limeira, para a área da saúde. Porque a gente sabe, por exemplo, né, o Miguel Lombardi, surgiu o Miguel Lombardi nessa história também, o povo começou a cobrar do Miguel Lombardi, a Santa Casa se manifestou, o Miguel Lombardi se manifestou, não, olha, eu já consegui não sei quantos milhões de verba para a Santa Casa. Essa verba essas verbas que o Miguel Lombardi conseguiu para a Santa Casa são verbas do governo federal. Ele está lá em Brasília, não é isso? Está trabalhando lá. Ele, quer dizer, além do Ministério da Saúde, ele conseguiu mais alguma verba lá do governo federal para vir para cá, para Limeira. E do governo do estado, o que vem? Alguém sabe aí? Alguém tem alguma informação sobre o que o governo do estado manda para nós aqui? Como por exemplo, aquela epidemia de dengue que teve aqui em Limeira, no governo do Paulo Radiche... 2015 foi? 2015? Foi 2015? Sim. Aquela epidemia de dengue quase que teve 20 aqui. mortes. Aquela que morreram 20 pessoas, isso. Que foram não sei quantos mil que te pegaram dengue, etc. e tal, né? Se conversou aí, houve reuniões aí com o governo do estado, e o governo do estado estava pisando na bola. Tanto que o estado de São Paulo foi um dos mais afetados por aquela epidemia naquele ano. Não foi só a cidade de Limeira. O estado de São Paulo foi varrido por uma epidemia de dengue terrível. E o governo do estado de São Paulo estava pisando na bola. Pois é. Então, essa nota do Ministério da Saúde, apesar de ser lacônica do jeito que é boa para a gente discutir isso. A gente, espera um pouquinho. Para desviar o foco só de Brasília, né? E vamos à Lesp, né? O que o governo do estado manda para cá? Né? E já que se fala muito de deputados, né? Limeira não tem um deputado estadual da cidade. Mas e aí? Muitos deputados que estão lá hoje com mandatos tiveram votos de limeirense. E o que esses deputados estão fazendo para a cidade, né, Ivan? Isso também é uma outra pergunta, né? Porque canalizou muito no Miguel Lombardi, que até entendo, é o deputado de Limeira, mas... Porque tem outra coisa, não pode... Quer dizer que se você tem deputado, você recebe verba. Se você não tem deputado, você não recebe verba. Que negócio é esse? É um absurdo, né? Não é?
Uma cidade do porte de Limeira não recebe verba do governo do estado porque não tem deputado. Porque não tem representante. Não é por aí, né? Meu. Exato. Não é ter deputado ou não ter deputado que determina o que vem ou que não vem de verba, pô. Ô, Ivan, eu vou fazer um levantamento junto com o nosso departamento de jornalismo, com a ajuda da Tayla, da Ana Paula. Vamos levantar o que deputados estaduais já trouxeram de verbas para Limeira. Não é difícil, não, porque viu? agora, o ano que vem, vai aparecer um monte de candidato a deputado estadual aqui em Limeira de fora. E vão receber votos aqui em Limeira, que eles recebem um monte esse povo de fora que vem para cá, a gente já falou disso, vem aqui, leva um monte de voto embora. E a gente recebe o quê? Né? Aí chega num momento desse, aliás, a nota do Ministério da Saúde, ela é lacônica, ela é lamentável, mas ela é um convite a gente fazer esse trabalho, essa reflexão. O que o governo do estado manda para nós? Tá certo. Ela é um convite a isso. Ela tá convidando a gente a fazer essa reflexão. O que é que o Estado... O que a Secretaria Estadual, que né? O Estado da Saúde manda para Limeira. Aliás, porque o Estado tem pisado na bola com Limeira, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo... Aliás, Limeira tem essa pecha, pisado na bola com Limeira já faz muito tempo, não é de agora, não. O governo estadual... há muitos anos, tucano, né, Ivan, não dá bola para Limeira. Isso sempre foi uma pecha mesmo da nossa cidade, né? Os políticos reclamam, principalmente os da oposição ao PSDB, né? Limeira foi uma cidade governada pelo PSDB um bom período, né? E que tinha dificuldade para conseguir coisas lá em São Paulo, né? Ô, Ivan, vamos falar agora da audiência das farmácias. Olha, aquela coisa lamentável. Eu reconheço que nessa audiência eu não pude ir, mas eu assisti todinha pelo YouTube, qualquer pessoa pode acessar. É só entrar no YouTube, Câmara Municipal de Limeira, tem o vídeo lá e você consegue ver o que aconteceu. Ivan, deixa eu te falar uma coisa. Vários vereadores participaram dessa audiência, né? Falei com o Rafael Camargo, que foi o autor da iniciativa. Achei muito válida a iniciativa, o que ele tentou fazer ali, a ideia dele, acho que é muito válida. Só que... ele usou os instrumentos e os mecanismos que existem hoje no regimento interno da Câmara Municipal e como de resto, né, na estrutura institucional nacional, a audiência pública é um instrumento, né, de acesso da população. O que eu achei, Ivan... eu achei que faltou o povo, a população. Mas, a população... Faltou mesmo. Aquela que acorda cedo e trabalha. Não que aqueles que estavam lá não trabalham, mas aí eu vou explicar. Tinha o quê? Uma meia dúzia de usuário mesmo do SUS. O usuário do SUS tinha uma meia dúzia lá. Eu achei que foi muito partidarizada, talvez politizada, porque as pessoas que falaram, não todas... mas a gente pôde perceber que era um discurso muito partidário. São pessoas que serão candidatas nas próximas eleições ou que já foram candidatas no passado. Eu senti falta, sabe do povo mesmo? Aquele que não é filiado a nenhum partido, que não está lá porque ele gosta ou não do Mário, porque ele gosta do Radish, porque ele gosta do Peugeot, do Silvio Félix. Sabe uma outra ausência importante lá? Que, infelizmente, aqui em Limeira acontece muito, nas mais diversas circunstâncias, uma outra ausência sentida lá, pelo menos eu notei essa ausência lá, representantes de associações de bairros. Porque cadê o presidente da SECAP, da Associação de Moradores da SECAP, que está lá querendo fazer com que o posto de saúde abra direto como era, 24 horas? Cadê o pessoal do Nova Suíça? Cadê o pessoal das associações de bairros, as mais diversas? Não tinha um lá. Ou se tinha, não se manifestou, eu não vi. Eu também não vi. Pode ser que estava lá sentado. Mas, Ivan, qual que é a concepção de uma audiência pública? O secretário estava lá? Porque daí ficou assim, eu conversei com muitos vereadores, conversei com pessoas da população que estiveram lá também. Mas o secretário não respondeu. Gente, o secretário está lá, é óbvio, o doutor Gerson Hansen não vai apresentar um slide e falar, gente, realmente, viu, o corte das farmácias está fazendo mal para a cidade, não pegou bem. Ele foi lá, defendeu a medida, até usou uma frase assim, não, a distribuição de remédio está contento. Teve até uma reação, porque a gente sabe que não é verdade, né, Ivan? Mas assim, o secretário foi lá fazer o papel dele, ele defendeu a medida, defendeu o governo, apresentou inúmeras planilhas cheias de números. Agora, cadê exatamente a população
que é usuária mesmo, né? Essa que não tem tempo de ir para a Câmara, mas fala, olha, eu vou porque eu quero lutar por isso. Porque realmente... Ô, Ivan, teve um cidadão, eu não vou nem citar o nome dele, ele foi lá usar a tribuna representando o povo. É um direito dele, enfim, não vejo problema nenhum. Aí o cidadão chega lá e começa a politizar o discurso, sabe, doutrinar, ficar... Eu vi um sujeito lá... O que tem a ver? Esse cidadão não falou nada por nada. Não faço a menor ideia de quem seja, mas chegou lá com um discurso assim, eu sou favorável ao Estado mínimo. Aí ele foi falando, e eu descobri no discurso dele que ele não sabe o que é Estado mínimo. Ele é favorável a um negócio que ele não sabe o que é, já começa daí. Não é isso? Deve ser esse aí mesmo, né? Que fez um discurso, eu sou favorável ao Estado mínimo. Aí você ouve o cara falar, pô, pera um pouquinho, o que esse cara tá falando? Ele não sabe o que é Estado mínimo. Como é que ele vai lá falar de Estado mínimo sem saber o que é isso? É um analfabeto político, já começa daí. É um analfabeto político. E ele foi lá numa audiência pública que a população quer que esses postos sejam retomados, para dizer que ele é favorável àquilo. Que ele é contra a distribuição. Eu acho que ele deve ser um cara contra o povo, aquele lá, né? Não, o Ivan, e aí eu até entendo que nem... Você imagina a situação dos vereadores, o Rafael Camargo era o presidente. Eu não sei, por isso que eu falo, eu nunca vou ser política, porque... Eu já ia estar lá, ia falar, meu filho, sai daí, porque você está falando besteira. Mas a gente não pode, porque é uma tribuna livre da Câmara, todo mundo tem direito a falar o que pensa. Todo mundo tem direito de falar o que quiser, inclusive bobagem. Inclusive bobagem. Mas como nós estamos aqui nesse microfone e a gente também pode falar o que pensa, foi muita bobagem. Teve gente que usou a tribuna livre ali e só falou bobagem. Fica ampliando, falando de discussões macros, minha gente. A discussão era Limeira, distribuição de remédios em Limeira. Ninguém quer saber qual é a melhor política pública para a saúde. Gente, eu não consigo entender que essas audiências, que devem ser pontuais, elas acabam virando aí discurso de gente que quer cargo eletivo. Se perdeu uma grande oportunidade de discutir um assunto importante para a população a população mais necessitada, né? É que essa população não tem tempo de ir para a Câmara. A gente tem que entender também, né? Mas então aí, Nani, aí entra a seguinte discussão também, a seguinte reflexão também. Porque você sabe, quando o Mário Botion, ele anunciou, na campanha política dele, inclusive, né? Foi mote de campanha, ele dizendo que ele ia realizar essas coisas que ele realiza, esses encontros que ele realiza aí nos bairros. Prefeito nos bairros. Prefeito nos bairros, isso aí. Quando ele falou que ele ia estar em contato com o povo e que seria através desse instrumento, dessa ferramenta, eu vi o quanto nós estamos a pé, né? Em termos de participação popular, de democracia participativa. Acho que o povo não tem mais saco de ir para a Câmara para debater um assunto que é... Não, isso é uma proposta mais velha que andar. Essa proposta que o governo Mário Botion apresenta como uma solução pompa, inovadora, né? A solução inovadora para manter contato com estabelecer um contato direto com a população, isso é mais velho que andar para frente. Isso é para lá de onde o Judas não perdeu a bota, não. O Judas perdeu a meia quando já se realizava esse tipo de coisa. Então você vê a capacidade, né, dos nossos políticos de não ter capacidade, né, de criar soluções novas para problemas antigos. Usam soluções antigas para problemas antigos, coisas que se perpetuam. E essa coisa da audiência pública, do jeito como se estabeleceu lá na Câmara, depois dessa que eu assisti, tive essa pachorra de assistir, eu chego à seguinte conclusão: para com isso. Isso não tem a capacidade de produzir o efeito necessário. Né? Porque primeiro... Isso não serve para nada. A audiência pública era para estar transbordando de gente lá. Ok, eu também não fui. Né? Eu também não fui. Entendo que as pessoas têm outros afazeres. Era 6h30 da tarde, o cidadão trabalhou o dia todo, né, Ivan? Tem que chegar em casa, né? Tem que fazer janta, tem que cuidar de filho, tem que passar roupa, enfim. Ou quem não tem que passar roupa, enfim, ter esses afazeres domésticos, também não está muito preocupado se falta remédio na rede pública ou não. Então, a população que mais precisa e que mais é atingida por essa medida ruim que foi adotada pelo governo é a população que não aguenta mais tanta papagaiada de político e que também não tem tempo. Ela não vai gastar um passe de ônibus para ir para a Câmara, justamente para ver cidadãos como esse que a gente citou, que nem vale a pena falar o nome, usar a tribuna e ficar doutrinando de uma coisa que nem ele sabe o que ele está falando. O cara que
prega uma coisa que ele não conhece. Sabe? Então, é isso que eu vi. Não tiveram tantas perguntas, sabe assim, secretário, uma ou outra foi feita. Principalmente não se levou informação ao secretário, porque o secretário chegou lá, sacou a espada dele da bainha. O slide colocou no... Sacou a espada dele da bainha, que são aqueles números todos que ele apresenta lá. Nós fizemos isso, fizemos aqui, tem esses números aqui lá. Ficou esgrimindo sozinho lá, porque não apareceu ninguém com argumentos capazes de dizer para o secretário, mas secretário, por outro lado, está havendo prejuízo para esse, para aquele. Por quê? Porque justamente as pessoas mais simples, mais humildes são as que estão sendo afetadas por esta medida, e essas não vão lá por uma série de razões, e até porque não tem R$4, pô. Não tem, não vai gastar o seu passe do mês, né? Ô, Ivan, hoje já é dia 5, né? No dia 10, a partir de hoje as contas começam a cair, né? Então, o povo avalia tudo isso. E acho também que não tem efeito nenhum, como você citou. Conversei com o Rafael Camargo por telefone e eu falei, Rafael, e aí? Ele até fez críticas ao secretário. Falou, olha, o secretário não respondeu nada. O secretário, inclusive, não conseguiu demonstrar que a medida trouxe economia para os cofres públicos, o que eu acredito que também não deve ter trazido. Daí eu falei, mas e aí, Rafael? A partir de agora, o que dá para fazer? Ele falou, Nani, a Comissão de Saúde, que organizou, então, a audiência, vai mandar um ofício para o prefeito pedindo que ele reveja a medida, que também não vai acontecer. Não será revista a medida. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós estamos sabe, dá uma lidando preguiça, com Ivan. um governo neoliberal, que esse sim talvez busque o Estado mínimo, né? E o Estado mínimo é isso, né? Ignorar as necessidades sociais, necessidades daqueles que estão marginalizados, né? Dos serviços públicos mais necessitados, que inclusive da saúde. Mas eu acho que o resumo da ópera é isso. A gente precisa melhorar, não o nível de pessoas, não, mas assim, você faz uma audiência pública, então... Facilidade de acesso. O acesso e que seja uma audiência propositiva, né? Então, estamos debatendo a distribuição de remédios. Tem que ter um contraponto ali. O secretário falou a parte dele, de repente... Não sei, alguém que é um estudioso, que consiga isso, que não seja vinculado a essa partido. Fórmula é uma fórmula desgastada faz tempo. No governo passado, no governo Radiche, o governo Radiche tentou implantar aqui, porque no governo da Radiche também tem uns caras assim, né? Também tinha uns caras assim, tipo esse que foi lá fazer discurso, né? Tentaram implantar aqui no governo Paulo Radiche o orçamento participativo. A concepção é muito boa, a ideia. O orçamento participativo surgiu... Quer dizer, surgiu não, né? Foi trazido assim com ênfase pelo PT. Quando o PT começou a governar cidades e capitais aqui do Brasil, o PT veio com a sugestão do orçamento participativo, que eram reuniões que se realizavam nos bairros, né? Com os moradores do bairro, para se discutir as necessidades daquele bairro e o que poderia ser feito, né, dentro daquela necessidade. Por exemplo, tem um bairro que precisa de um posto de saúde, tem um bairro que precisa incrementar o seu posto de saúde, outro bairro que eles querem lá uma atividade de lazer, melhoria numa praça, querem esportes, etc. e tal. Então, era uma oportunidade que o povo tinha de conversar com os dirigentes para verificar a viabilidade de implantar aquilo que eles queriam no bairro deles, especificamente, né? Esse é o orçamento participativo. Uma espécie de democracia direta, o cidadão direto lá com o governante, dizendo, olha, a gente quer isso aqui. No nosso né? bairro precisa disso, enfim. O orçamento participativo, quando o governo Paulo Radiche trouxe aqui, isso para Limeira, já tinha morrido fazia tempo. Essas coisas de uns caras assim meio, né? Já tinha morrido fazia tempo. O orçamento participativo já tinha naufragado, o PT já tinha desistido do orçamento participativo. Acho que só deu certo, pelo que eu andei lendo na época, parece que só havia dado certo em Porto Alegre. Foi o único lugar que o orçamento participativo no país, quando a Porto prefeitura... Alegre foi comandado pelo PT há muitos anos, né? Foi. Porto Alegre teve lá prefeitos do PT. Hoje o governo do Estado teve governadores do PT. E lá parece que foi o único lugar do Brasil que... Emplacou. Essa coisa do orçamento participativo andou. No resto, foi um desastre. Fiasco, né? Um fiasco. E no governo passado, eles tiraram isso aí do túmulo, esse negócio do orçamento participativo, já não deu certo, já desistiram, largaram no meio do governo, nem no meio, no começo do governo, já largaram. Então essa coisa da audiência pública, gente, isso é uma coisa que precisa ser revista. Desse jeito aí, não faça mais,
porque Deus me livre, ninguém aguenta isso aí. Porque daí acaba só servindo de palanque para pessoas que pouco têm a dizer, na minha opinião. Mas lembrando, Ivan, que teve outras participações ao acompanhar a audiência, teve perguntas, sim, que foram feitas ao secretário, acho que a gente não pode desmerecer todo mundo que estava lá. Mas, assim, se você der uma peneirada no povo que estava lá, eu acredito que não era só ligado ao Radiche, mas também tinha gente pró-Mário Botion, pró-Silvio Félix, porque tem também, né, a vereadora Constância estava lá. Então, você percebe que a discussão fica toda fatiada com interesses individuais de cada grupo visando 2018, 2020, enfim. E aí, o interesse público, que é o principal, a audiência pública serve para isso, para trazer soluções e para que a sociedade possa opinar sobre algo que não está bom, ou que está bom, feito pelo governo municipal, e não foi nada disso que aconteceu. Muito bem. Oremos. Fim de semana por aí, né? Vem pela frente, né? Segunda-feira a gente está de volta, então, Nani. Ivan, bom fim de semana e obrigado pra temos vocês mais uma também. semana de colóquio pela frente. Um abraço a todos, Um abraço, bom fim Ivan. de semana, até segunda-feira. Boa tarde, Educadora.